Aqueles que seguem o meu canal devem estar lembrados da alegria que eu senti quando eu recebi este livro. Inclusive eu abri o pacote, eu fiz um vídeo abrindo o pacote e eu prometi que eu iria compartilhar algumas das histórias deste livro. O livro é de 1978, portanto, já se vão 39 anos. Então, o que mais me chama a atenção num livro tão antigo desse, obviamente, é a história. Quem contou a história? O tio de Elvis, Lester Presley. Ele conta a história, são histórias pitorescas, histórias simples, mas que você vai chegar um pouquinho mais do ser humano Elvis Presley. Porque cada vez mais, conforme o tempo passa, o mito vai tomando conta de tudo. Elvis é um mito, é alguém... o mito não tem defeito, né? O mito é sempre perfeito. Mas aqui eu não vou trazer nenhuma história de defeito. Todos nós temos qualidades e defeitos. É uma história que eu não sabia. Eu tinha escutado alguma coisa bem por alto, assim, de Elvis deixar que os fãs entrassem no jardim da casa dele, mas eu não tinha ainda visto a história, não tinha lido e nem visto em nenhum documentário da forma como o tio Lester coloca aqui, tão detalhadamente. Então, é com enorme satisfação, com enorme prazer, que eu vou compartilhar esta história com todos os fãs que acompanham o meu canal. Todos os fãs de Elvis Presley. Eu sei porque temos o mesmo sentimento, temos o mesmo prazer em falar deste homem, ok? Eu acho que vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi com esta história. Pessoal, eu vou ao texto. Em 1957, comecei a fazer um tour com as pessoas por Graceland. É o tio Lester com a palavra. Os grupos são relativamente pequenos e não há muitos, considerando o fato de que Elvis acabara de comprar o local. Quando Gladys morre em 1958, há uma pausa nos tours, por um tempo. Elvis está no exército por essa época também. Por isso, não há realmente muita coisa acontecendo. Em 1959, eu realizo tours com as pessoas novamente e as multidões ficam cada vez maiores. Elvis retorna para casa em 1960 e parece que o número de pessoas aumenta a cada dia. Levo as pessoas para a frente da casa e deixo-as tirarem fotos. Chega ao ponto onde não consigo lidar com todas as pessoas no pequeno Jeep rosa que usamos para levar as pessoas ao redor. Então Elvis me disse uma manhã: tio Lester, desde que eu não esteja dormindo ou tentando descansar, deixe que as pessoas guiem ao redor. Apenas fique sentado no Jeep em frente da casa e fique de olho em tudo. Colocamos placas dizendo: siga em frente, não vá para a piscina, coisas assim. Tentamos isso por algum tempo, cerca de 5 ou 6 anos. As pessoas dirigiam livremente ao redor da casa. Não é incrível isso, pessoal? Elvis Presley deixava que as pessoas entrassem na casa dele com seus carros e ficassem ali, à vontade, tirando fotos. E detalhe, nessa época, Elvis não cobrava nada. Eu entendo que hoje tem que ser cobrado mesmo até pela manutenção do local. Mas Elvis fazia isso nessa época porque ele era o cara, entendeu? Cara de coração bom.
E ele sabia que os fãs tinham essa curiosidade e ele não se importava das pessoas entrarem ali com seus carros, talvez até causando um pouco mais de dispensa na sua... a manutenção da sua casa, obviamente, gerava um custo a mais, né? Vamos seguindo. Então, finalmente foi demais, né? Imagina. A entrada para carros ficou bloqueada muitas vezes. Tínhamos carros entrando e saindo. Estava tudo muito agitado e um pouco perigoso. Os Presley não querem que as pessoas se machuquem ou que carros sejam danificados. Então fomos obrigados a parar com esse tipo de turnê. Então, Elvis decide me deixar andar com as pessoas. Então fizemos isso por vários anos. Eu ando com um grupo de fãs e depois voltamos. Então eu levo outro grupo. Isso acontecia 7 dias por semana, desde que Elvis estivesse fora da cidade. Quando ele está em casa, não deixávamos as pessoas subirem. Subirem porque, lógico, vocês sabem, a casa fica no alto de uma colina. Tudo esteve bem por um tempo, então isso fica fora de controle. Há tantos em um grupo que eu não consigo mantê-los longe da piscina, ou fora do gramado, ou fora dos limites estabelecidos. Os grupos geralmente são bem grandes. Existem grupos de ônibus que chegam de todos os lugares, de 100, 200 pessoas. Às vezes, há 8 ou 9 desses grupos por dia. Esses, além de todas as pessoas que vêm em carros lotados. Isso acontece durante o dia inteiro, todos os dias. Eu costumo encerrar as turnês por volta de 5 da tarde. Isso dá a tantas pessoas quanto é possível uma chance de subir. Eu junto o máximo que eu posso. Então há um grupo de bom tamanho a cada vez. O modo do tour mudou novamente. Elvis comprou outro Jeep, um pouco maior que o usado anteriormente. Posso carregar pessoas no Jeep, fechar os portões e dirigir ao redor da casa, deixando-os tirar algumas fotos e depois retorno com eles para o portão. Então eu pego outro grupo e subo novamente. Isso continua indefinidamente. Há mais e mais pessoas todos os dias. Isso nunca para, exceto quando Elvis está em casa e é apenas o tour que pausa. Eu não paro. Eu pego as câmeras, literalmente centenas delas todos os dias, e tiro fotos para os fãs, uma vez que eles não podem subir. Então veja o trabalho do Sylvester, o trabalho e a sua disponibilidade, né? A disponibilidade, uma coisa que ele não precisava fazer, mas por ele ser um cara jóia, um cara bacana, ele fazia isso. Olha a foto do bonitão aí, Sylvester. Ele não era um sujeito muito alto não, porque dá pra ver que ele... E aqui ele no... o jipinho rosa e ele de uniforme. Sylvester, o rei do portão musical da mansão Graceland. Essa é a história direto de 39 anos atrás. Sylvester já se foi, mas a palavra escrita fica. Pessoal, eu volto com mais histórias sobre a vida e obra do rei Elvis.